Boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao estímulo. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Hoje a conversa vai ser muito boa. Nosso assunto de hoje é educação sexual na adolescência. Vou fixar já aqui nosso tema. Vamos chegando. Bem-vindos ao estímulo. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser com a Luciana Kuhn, pedagoga, psicopedagoga e educadora sexual. Antes de chamar a Luciana, enquanto as pessoas estão entrando, vou aproveitar para dar um recadinho, um lembrete, na verdade, lembrar a todos que no dia 8 de agosto a gente tem uma mesa redonda sobre desenvolvimento psicomotor na trissomia 21, o trabalho interdisciplinar. Tem as orientações, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na nossa página, entra em contato com a gente. Luciana. Vamos lá. Bem-vinda, Luciana. Bem-vinda ao estímulo. Ao longo aí, por favor, vocês vão mandando as perguntas. Oi, Lu. Oi, Lori. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Deixa eu ajeitar aqui. Então, aproveitei para passar um recadinho, um lembrete antes, porque pode ser que a gente se estenda, né, um pouquinho na nossa conversa. Aproveitei para passar, né, porque é sempre um assunto que toma um tempo. Uhum. E aí, hoje a gente vai conversar então sobre a adolescência, né, sobre essa fase que a maioria das pessoas acha bem complicada em função dessa questão da sexualidade, do aparecimento de várias questões, né? Aparecem várias dúvidas dos pais, dos adolescentes, dos educadores. E aí a gente te chamou para dar um help, né? Para as famílias, para a gente conseguir conversar um pouco, aproximar um pouco aí dessa realidade. Seja Muito obrigada, bem-vinda. Lori, pelo convite. Agradecer ao estímulo, né, para toda a equipe. Muito legal o convite. É simplesmente o assunto que eu mais gosto de falar, né? Quem me conhece sabe que é o meu assunto preferido. Até porque eu adoro adolescente, né? Eu sei que as pessoas reclamam às vezes, que não sabem muito bem lidar com adolescente, e eu tenho paixão pelo trabalho com adolescente, em qualquer área, né? Mas nessa área de sexualidade ainda mais, né? Porque eu estava lembrando daquela música do Legião Urbana, né? Não saco nada de física, literatura ou gramática, só gosto de educação sexual, odeio química, né? É mais ou menos por aí, né? Nessa fase, a gente realmente só quer saber sobre sexualidade, né? E tem tudo a ver com o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então, assim, vou só falar um pouquinho sobre o que é o ser adolescente, né, para a gente entrar na questão da sexualidade, porque tem bastante coisa. Então, assim, de acordo com o ECA, né, o adolescente, ele está entre 12 e 18 anos, né, Estatuto da Criança e Adolescente. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, está entre 10 a 20 anos, ou seja, né, é aquela fase ali. E isso modifica muito de acordo com a cultura, com o tipo de sociedade, né? Tem algumas culturas que a adolescência ela é bem menor do que isso, porque a criança, muitas vezes, nessa passagem, ela já começa a trabalhar, ela já começa, né, a ter
um tipo de vida diferente do que os nossos adolescentes aqui, né, da nossa região. E mesmo os adolescentes da nossa região também se diferem, né? Porque a gente não tem como comparar, por exemplo, um adolescente de classe média que mora em Caraí, né, de um adolescente que mora no Preventório. É diferente, né? Então, assim, então essa palavra adolescente, né, que significa adolescer, crescer, ela tem várias maneiras são várias maneiras de você ser adolescente, né? Então já começa por aí. O adolescente não é igual, né? Não existe um adolescente igual ao outro. Existem algumas características que a gente, né, percebe neles, né? Falando da nossa realidade, da nossa sociedade, né? Então, e a gente tem uma coisa na cabeça que parece que só quando é criança que merece aquele cuidado, aquela atenção. Parece que quando eles viram adolescentes, parece que eles meio que, né? E não é, né? O adolescente ele precisa de tanta atenção e tanto cuidado quanto a criança pequena, né? A criança até os 10 anos, ali quando está entrando na puberdade, né? Ele também precisa de muita atenção, muito, muito carinho, né? E a gente tem essa tendência aí, né? Ah, agora, né, já toma banho sozinho, come sozinho. Às vezes tá indo para a escola sozinho, então tá mais tranquilo. E aí é que mora o perigo, né? É quando a gente acha que pode, né, não Afrouxar. ter afrouxar, e não é bem assim, né? É um momento onde eles começam a desvendar o mundo, eles querem crescer, eles querem ter autonomia, eles querem se diferenciar dos pais, né? Aí que vem as famosas, né, rebeldias, né? Porque eles querem ter. Você estar com os seus pais significa uma dependência. E é um momento que eles querem justamente mostrar que eles podem tudo, né? E é uma característica do adolescente achar realmente que ele pode tudo, né? Que nada de mal vai acontecer a ele e que ele pode fazer o que ele quiser realmente, né? Isso é uma característica, né? É o tal do pensamento mágico, né? Não, nunca vai acontecer comigo, né? Uma onipotência, né? Uma Uma sensação de onipotência, onipotência. que é normal da idade, né? E que aí os pais, né? Vamos começar falando dos pais mesmo ali, que é a primeira família, o primeiro momento ali é com a família, né? Os pais têm que ajudar nessa construção. Então, assim, e é no dia a dia que essa construção vem. Na verdade, essa construção, ela começa a acontecer desde quando é criança, né? Lá, né, na primeira infância, tal, quando a gente começa a falar, conversar sobre todos os assuntos. Aí não estou falando só sobre a questão da sexualidade, a gente começa a falar sobre todos os assuntos. E aí a gente vai mudando o vocabulário, a intensidade do que a gente conversa de acordo com a faixa etária, né? Então, isso acontece desde pequeno. Quem viu a nossa live sobre educação sexual, que a gente falou muito da questão da criança, muito da questão da criança, entrou um oi. Sofri uma invasão. Sofreu uma invasão, E a gente vê que esse movimento que é tão natural, ou que pelo menos deveria ser, né, durante a infância, se a gente consegue fazer esse trabalho legal quando é criança, essa passagem, né, puberdade, adolescência, ela é natural. Os pais vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Mas ok, vamos supor que os pais não tenham sido muito presentes nessa questão da sexualidade quando eles são pequenos, tal. E chega a adolescência. Na adolescência começa um monte de cobrança, né? De uma hora para outra começa a se perguntar o que o adolescente vai fazer, né, em termos profissionais. Tem uma enxurrada de perguntas sobre a questão sexual mesmo. Então, se eles estão namorando, se não estão namorando, a questão da orientação sexual, né? Existe uma pressão da sociedade para definir sexualmente aquele ser ali, né? Um ser que ainda está se descobrindo, ainda não sabe muito bem o que ele é. Existe toda essa pressão. Então você imagina, né, todo esse movimento acontecendo na cabeça do adolescente. Ele é novo para algumas coisas. Então a mãe e o pai dizem, não, você não pode chegar a tal hora em casa porque você não tem idade para isso. Aí, segundos depois, o pai ou a mãe vira e fala, olha, você tá velho para fazer isso, né? Você já é quase um homem.
Ou seja, a pessoa não sabe se ela tá nova, se ela tá velha, se ela não sabe muito Que bem. é uma fase entre, né? Entre a infância e entre a fase adulta. Tem um monte de coisa que deve ser feita, né? Mais um monte É de um coisa que ainda momento não pode ser feita, que né? não pode, né? E aí ele não entende isso, mas eu tô velho para fazer isso, mas eu ainda não tenho idade para fazer aquilo, né? E é isso mesmo. Sim, tem coisas que você já pode fazer e tem coisas que você ainda não pode fazer. E aquela fase que os pais reclamam muito, né? Tem aqueles embates e tal, tem muito a ver com isso mesmo. É uma busca por uma identidade pessoal, né? Quem sou eu? Né? Porque até quando é pequeno, a criança tem uma tendência a imitar o que os pais falam, né? A concordar, né? É mais fácil você convencer, né, a criança. A criança vê os pais como ídolos, né? E de repente, quando vai entrando ali a fase da puberdade, a adolescência, ele começa a querer se distanciar, ele quer compreender quem ele é, né? E aí vem aquela situação da morte dos pais idealizados, né? Os pais ficam muito tristes com isso quando a gente fala, né? Que isso acontece mesmo, quer dizer, aquele ideal que você tinha quando você era pequeno, que você confiava ali 100% no que os teus pais estavam falando, quando você começa a ter lá os seus 12, 13 anos, você começa né, a perceber, bom, não é assim, aqueles pais que eu achava que não tinham defeito nenhum, eles têm defeitos, né? E aí começa a acontecer essa transição, esse movimento é complicado mesmo, né? E é normal que aconteçam os embates, é normal tudo isso, né? E às vezes essa rebeldia ela não é direcionada aos pais, né? Os pais às vezes ficam, poxa, fui falar alguma coisa, já tomei né? Às vezes é uma rebeldia, uma instabilidade que é geral, é um turbulhão de acontecimentos, Uhum. né, naquela cabeça. Então, não é. Só que, claro, né, os pais que são aquelas pessoas que estão mais próximas, né, ali da gente, então acaba sobrando para eles mesmo, porque é o que está com a gente todo dia, né? Uhum. E às vezes alguns pais até, eles começam a querer se aproximar dos adolescentes e começam a fazer um movimento de usar as mesmas roupas do adolescente, falar do mesmo jeito que o adolescente, né? Eles acham que dessa maneira eles vão estar se aproximando daquele filho. Eles não sabem muito bem como, então eles pensam, vou começar a me vestir igual, vou começar a falar as mesmas gírias e tal. E o adolescente acaba olhando aquela situação e pensa, gente, que essa pessoa está tentando fazer? Porque não é isso que o adolescente quer. Ele não quer um amiguinho. A gente vive falando isso, né, Lore? Pai e mãe não são amigos de filhos, né? Existe uma relação de carinho, de respeito, tudo isso, claro, mas não são amigos, né? Os pais têm que exercer a sua autoridade, têm que saber quando é o momento de interferir, quando é o momento de recuar, né? Mas não são amiguinhos, Pode né? ser um pai amigo, né? Pode ser um responsável amigo, mas não é no lugar só de amigo, né? Que isso faz toda a diferença. Justamente porque os amigos, eles vão entrar aí, né, nesse momento da adolescência, dividindo intimidade, dividindo, né, que nesse momento o adolescente, ele não quer muito dividir esse tipo de intimidade com os pais. E é normal, né, é saudável isso. Então os amigos, eles acabam entrando nesse momento aí, e os amigos também têm uma coisa que acaba fazendo com que eles se aproximem muito mais dessas outras pessoas do que dos pais, que é o não julgamento, né? Para os pais chegarem mais próximos dos seus filhos, a ponto de acontecer uma conversa, né? Várias conversas sobre sexualidade, o adolescente ele precisa sentir que esses pais têm respeito pelo que ele pensa, né? Respeito pelas dúvidas deles, né? E os pais, eles precisam entrar aí nesse momento sem julgamentos. É claro que os pais não vão deixar de falar o que eles acham, né? Mas a partir do momento que você vira pro seu filho e fala, olha, cara, você pode falar o que você quiser comigo, né? Tamo junto, tô aqui, sou seu parceiro, tal. Aí, de repente, o adolescente vira e faz um comentário sobre alguma coisa que um colega dele falou e que o pai ou a mãe não concordam,
né, com aquilo de jeito nenhum, e já entram de sola, aquele adolescente pensa, poxa, então a história não é muito bem essa, né? Não é bem assim, eu posso falar qualquer coisa. Eu posso falar qualquer coisa, tanto que meus pais concordem com isso. E aí, os pais têm que tomar muito cuidado. Não é deixar de falar o que você pensa, não é deixar de dizer quais são os seus valores, né? Mas é tentar se aproximar através da comunicação, né, com os filhos, que é essencial para tudo, não só para a sexualidade, de uma forma que os filhos se sintam realmente respeitados. Eles sintam que eles podem conversar, que eles podem se abrir de uma maneira que eles não vão ser julgados. Uhum. E aí vai ser esse canal de comunicação que vai ser aberto, né, para conversar sobre tudo, sobre política, sobre, né, a sociedade como um todo e sobre ecologia, sobre, né, a gente conversa sobre tantas coisas. A sexualidade é mais uma. É importante isso que você está falando, porque assim, eu sempre recebo essa pergunta, no sentido de que em que momento eu vou começar a falar com meu filho, né? Em que momento, qual é o momento certo para começar a conversar com meu filho ou minha filha, né, sobre determinado assunto. Que com muita frequência o assunto é a sexualidade, né? Mas às vezes é até sobre alguma outra coisa. Mas é muito recorrente essa pergunta, né? Você também deve escutar muito essa pergunta. E uma coisa, assim, que eu tenho falado, que eu tenho até sido um pouco repetitiva, é que muitas pessoas falam assim, espera o momento que ele vai perguntar. Eu não falei ainda, porque eu estou esperando o momento que ele vai falar comigo sobre isso, né? Só que o que eu vejo na prática é que a maioria não faz esse movimento de pergunta, de dúvida, né? E aí os pais ficam esperando, os adolescentes, pré-adolescentes também ficam esperando, né? E essa conversa não acontece, né? Principalmente quando chega nessa fase da pré-adolescência, né? Da adolescência. Aí mesmo que eles não vão perguntar. Na infância, eles até, né, perguntam porque perguntam sobre tudo, né? Quando eles entram na puberdade, na adolescência, eles começam a se retrair. Eles têm a curiosidade, eles querem saber, né? Mas eles começam a se fechar um pouco em relação a esse assunto. Então, dificilmente vai acontecer, né, de uma menina de 13, 14 anos chegar para a mãe e fazer uma pergunta na lata como ela fazia quando ela tinha 5 anos. Né? A gente percebe esse movimento, porque eles começam a esse assunto, até porque, dependendo do histórico que eles tiveram na infância, eles já sabem que é um assunto que é meio proibido em casa, que não é para falar. Né? E aí eles preferem trocar figurinha com os amigos. Né? Então, e é aí que entra essa questão. A gente precisa trabalhar algumas coisas da infância que são essenciais para quando eles entram na adolescência. Por exemplo, uma coisa que a gente vê que faz muita falta quando a gente está conversando com os adolescentes na escola, né? Porque esse é um movimento que começa na família e que ele tem continuidade na escola, né? A escola tem obrigação de falar sobre sexualidade, né? É a questão da autoestima. A gente vê que os adolescentes que têm uma autoestima boa, né? Uma segurança, eles passam pela adolescência com muito mais facilidade do que aquele adolescente que não tem autoestima nenhuma. Inclusive até em situações pontuais mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A questão da primeira relação sexual, né? Se é um adolescente que tem uma autoestima legal, não vai sofrer pressão do grupo para iniciar essa atividade sexual, né? Por quê? Porque ele sabe que, né, que pode ser quando ela quiser, né? Estou falando ela porque geralmente é a menina, né? O menino sofre essa pressão, mas o menino, a iniciação sexual dele é quase que comemorada, né? A menina não, né? A menina ela tem que esconder da família, é mais difícil isso, né? Mas a segurança desse adolescente, a autoestima é algo muito importante, inclusive com outros assuntos, em relação à droga, né? A gente percebe que esses adolescentes que têm aquela segurança maior, não quero, não, isso não vai me fazer bem, não sofre tanta pressão, porque a gente sabe como o grupo é importante para o adolescente, né?
Eu brinco sempre quando algumas mães vêm conversar comigo lá na escola e tal, eu sempre falo, né, com os pais, olha, vamos tentar lembrar como foi a sua adolescência. Vamos fazer esse movimento, afinal de contas, né, Lore? Não faz tanto tempo assim, né? Foi logo ali, né? Então, eu brinco e falo, gente, vamos tentar lembrar como foi, né? Eu falo sempre, não adianta chegar para o seu filho, para sua filha, e falar para não transar, proibir, né? Vamos lembrar de quando a gente estava lá com 15, 16 anos. Isso não era um argumento para gente, né? Não, não pode. Não pode por quê? Entendeu? Então, assim, é muito mais complicado, você precisa de uma relação muito mais de respeito e de tolerância entre pais e filhos, né? Para justamente os pais poderem se posicionar, né? Falarem sobre os seus valores, sobre as coisas que eles acreditam, né? E que os filhos possam se posicionar também. E aí é um movimento de você vai e você volta. Você tem que também ter esse movimento de recuo, né? E de ouvir o que seu filho tem para dizer. Então, assim, esse trabalho com a autoestima, que é um trabalho que você começa também desde quando é bebê, né? Você vê, não é só a sexualidade, a autoestima, você falar do corpo, da importância do seu corpo, do respeito que você deve ter ao seu próprio corpo, né? Então, quando você começa a entrar na fase nas mudanças do corpo, da puberdade, né? Que é muito difícil para muitos adolescentes, a questão do muda tudo, você começa a ter um monte de pelo em lugar que você não tinha, você começa a ter espinha, né? Então as meninas ficam loucas da vida com aquele monte de espinha que começa a aparecer, seio que começa a aparecer, então algumas acham o máximo e aí se exibem bastante, outras só falta, né, entrar num casulo assim para se esconderem. Então, assim, são várias coisas que acontecem, é um período bem complicado. E os pais, eles têm que ter a ciência disso, né? As crises, né? Então, assim, não é tolerar a falta de respeito, mas é entender que aquela crise, que é muitas vezes aquele ataque, faz parte ali, entendeu? Então, assim, ter essa sensibilidade de entender que é um momento, né, que você já passou por isso, eu já passei por isso, todo mundo passou por isso, e que a gente tem as nossas questões, a gente tem as nossas dúvidas. Então, a função ali da família é essa, né? É você se colocar à disposição, né? E aí, como que você faz isso? Em qual momento que você faz isso? Você tem que aproveitar qualquer momento. Do mesmo jeito que a gente falou sobre a questão da infância, aproveitar muito o banho, por exemplo, que é um momento que você está ali dando banho, né? Tendo acesso ao corpinho da criança, e você vai falando sobre, né, as partes íntimas, tal. A mesma coisa com o adolescente. A família está sentada vendo um jornal, né, noticiário. E aí surge ali uma notícia sobre, por exemplo, uma violência contra uma mulher, né? Você aproveita aquele momento, você fala, poxa, sobre a questão, né, da violência contra a mulher, de você ter cuidado com o seu corpo, você vai falar sobre o consentimento, né, principalmente para os meninos, para eles aprenderem, né, olha só, não, entendeu? Quando a mulher falar que não, é não, isso não tem idade, isso não tem, né, as meninas começarem a ter mais segurança, não, peraí, minha filha, olha, né, é importante saber disso, que infelizmente, né, existem situações de violência, você tem que saber que você pode contar sempre com a sua família, né, seus pais vão estar aqui, aconteça o que acontecer, você pode recorrer a gente vai pensar junto a melhor forma de resolver, né, os pais têm que se mostrar, se colocar à disposição realmente dessa conversa, aproveitar, o adolescente chegou em casa contando alguma coisa, né, que um colega falou, né, não meu colega hoje falou isso, isso, isso. O adolescente, geralmente, às vezes é uma questão dele. E aí ele empurra lá, ele diz que foi um colega que falou tal. Ele tá querendo testar, ele tá querendo saber o que os pais acham disso. E aí, se você dá aquela reprovada, esse fulano é maluco, esse fulano, não quero que você ande com fulano. A pior frase que tem para se dizer para adolescente, não ande com fulano. Gente, isso não vai acontecer, né? Se ele quiser andar com fulano, ele vai andar com fulano. Né? Então, assim, não é por aí, não é essa maneira. Porque quando é criança, você tem o domínio de onde está, né, Lore? Você sabe exatamente onde seu filho está andando. Quando vai chegando na adolescência, são festas que ele começa a ir, são conversas que você não tem mais ali o domínio, né? Ele saiu, ele está indo para o mundo, né? E você não tem mais domínio do que está acontecendo exatamente como a gente tem. Nem criança, às vezes, a gente tem, né? Todo esse poder de saber tudo que está acontecendo. Né? Então, você imagina quando o que você está falando
é que o momento certo, né? Respondendo aquela pergunta que sempre aparece. O momento certo de conversar sobre sexualidade é toda vez que aparece alguma oportunidade no dia a dia, né? É uma reportagem, uma notícia, no supermercado, numa compra, né? Quando você está indo comprar um mods, enfim, fazendo, né? Tendo atitudes do dia a dia, aproveitar esses momentos para ir falando, para ir conversando e para ir, de alguma maneira, como você disse, assim, ir mostrando abertura para essas falas, né? Isso aí. A abertura é muito importante, porque se na primeira fala, né? Vamos supor, o adolescente chegou em casa e contou uma história que aconteceu na escola, né? Por exemplo, vamos falar de um assunto que está muito em voga, né? Que é a questão do sexting, né? Que é a mistura da palavra sex, né? Com testing. É você mandar, são os nudes, né? Você mandar textos eróticos, é você tirar uma foto ali, aparecer no seu corpo e mandar para o menino, né? Ou para a Uhum. menina, no caso, né? E, e a gente está vendo isso acontecer muitas vezes. Essa foto, essa mensagem, ela vaza, né? Esse menino, geralmente estou falando do menino, porque geralmente é isso que acontece, né? A menina manda a foto e o menino acaba vazando para os amigos, né? E aí né? É um drama isso na vida de uma menina. Então, vamos supor, o adolescente chegou em casa, teu filho chegou em casa e traz uma notícia dessa. Tá lá com o celular, poxa, mandaram aqui a foto da fulana, né? Tá todo mundo vendo, tal. Os pais não podem fingir que aquilo ali é normal, entendeu? Você tem que pontuar na mesma hora. Poxa, filho, que situação, né? Imagina o que essa menina não tá passando. Ensinar para o filho, né? Que ele não vai repassar aquela foto, até porque, inclusive, hoje é crime, né? É bom que se diga, né? Que é crime você repassar uma foto que não foi consentida ali. A menina, a intenção dela não era essa. Então, assim, tem que ter esse diálogo, né? Poxa, né? Que situação, a menina deve estar, imagina se fosse, né, com você ser exposto dessa maneira. Então, assim, é conversar, é aproveitar todos os momentos, né? Do Uhum. mesmo jeito que se acontece isso, a menina recebeu alguma coisa, ou veio esse assunto, é conversar e falar, poxa, eu sei que às vezes, né, a gente fica tentado a fazer uma coisa dessas, né? Porque é normal, a gente está se descobrindo, não é virar e ter aquela fala preconceituosa, sabe, Lori? Que às vezes eu vejo que os pais, com essa postura, muitas vezes, moralista e preconceituosa, você acaba com a comunicação ali, né? O Uhum. adolescente, se ele ouve um comentário muito moralista dos pais, ele meio que se trava, ele não se abre mais. Então, em vez de você virar e falar, que absurdo, também essa menina foi fazer isso, estava querendo o quê? Né? É claro, depois aí fica aí, ó, triste, mas não tinha Uhum. nada que... É se colocar no lugar, é ter empatia por aquele adolescente, né? É Uhum. falar, poxa, às vezes a gente faz essas coisas mesmo, né? Porque conhece alguém, e aí, poxa, e aí entender como é que foi que aconteceu. Esse menino disse que se a menina não mandasse uma foto, ele ia terminar o namoro com ela, foi assim? E aí, que tipo de relacionamento é esse, né? Quer dizer, a gente já aí começa a falar da questão do relacionamento abusivo, por exemplo, né? Quer dizer, um menino diz pra você que se você não mandar uma imagem sua, ele vai terminar com você. Então, que tipo de relacionamento é esse? É problematizar, não é julgar, né? É jogar aquela Uhum. pergunta, poxa, filha, se fosse com você, né? O que você faria? Poxa, Uhum. situação difícil, né? É se colocar dessa maneira, porque o adolescente ele não quer ser julgado, né? Ele não quer passar por isso, principalmente em casa, né? Ele quer ter abertura para conversar. E aí, quando é incrível que quando você começa a fazer esse processo, o próprio adolescente começa a perceber que ele pode contar com os pais. Ele pode chegar para os pais e pode fazer uma pergunta, né? Ele pode chegar e perguntar mesmo a opinião. Chegar um dia e perguntar, mãe, o que você acha sobre aborto? Né? E aí a mãe vai dizer o que ela acha sobre aborto, né? Olha, meu filho, eu acho isso, 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 né? E aí ele vai, o adolescente ele vai pescando essas coisas, né? Ah, tá, minha mãe acha isso. E porque ele está tendo contato com esse tipo de informação o tempo todo. É um susto, Lore, pra gente, quando a gente vê que aquele serzinho que era pequenininho e que praticamente imitava tudo que a gente falava, né? Ou então concordava com tudo que a gente falava.
De repente ele começa a crescer, começa a ter opinião própria. Isso acontece com todo mundo leva um susto. Ué, gente, antes repetia tudo que eu falava, agora, ué, não concorda comigo? Né? A primeira vez que você ouve o adolescente, não concordo com você, eu acho isso, isso, isso. Aí você fica pensando, gente, aonde que ele está escutando isso? Quer dizer, ele está tendo acesso a outras informações? É claro que está. Né? Ele está tendo informação na escola, você pode, é muito normal o adolescente, por exemplo, nessa época, ter como ídolo um professor, uma professora, né? Que fala de coisas interessantes, que mostra o mundo, muitas vezes, que em casa ele não tem abertura para conversar, para falar, né? A internet está aí, né? Você imagina, se criança está tendo contato, muitas vezes com coisa que não era nem para ela estar tendo contato, né? O adolescente, ele tem ali tudo na mão dele. Porque um adolescente de 14, 15 anos, ele tem o celular dele, né? Ele não tem mais, os pais não têm mais a senha, não tem mais nada, perde o controle mesmo. E aí ele tem um mundo na frente dele. Ele pode pesquisar qualquer coisa naquele Google, ele pode se informar de qualquer maneira. Só que Lu, vou muitas vezes... aproveitar, que apareceram duas perguntas. Vou Duas perguntas, aproveitar que você pode está fazer. falando disso, que eu acho que vai ter uma relação. Uma em Ótimo. relação a esse contato da criança com alguma cena, que já passou aqui, eu me perdi, mas era mais ou menos isso. Como lidar com esse momento que a criança não, o pré-adolescente ou adolescente vê uma cena, né, na internet, em algum lugar, né, de sexo, enfim, como lidar com essa situação. E a outra é sobre essas experiências, né, que tem sido comum na atualidade, do namoro do adolescente com um parceiro do mesmo sexo. Como lidar com essas Uhum. duas situações. Sim. Então, respondendo a primeira pergunta, esse momento, estamos falando de puberdade e adolescência, não estamos falando de criança que teve um contato com por exemplo, uma cena de tava lá olhando o apareceu uma cena, né, de, de sexo explícito, né? Estamos falando de puberdade e tal. A partir, gente, dos 11, 12 anos, teoricamente, aquele pré-adolescente, ele já sabe tudo sobre sexualidade. Estou falando sobre relação sexual em si, né? Ele já sabe da onde os bebês vêm, ele já sabe toda aquela história, né? Ou deveria saber. Se 12, 13 anos está tendo contato com pornografia, né? Porque isso é até um tema assim, muito importante. O que a pornografia faz, né, com os adolescentes é uma coisa muito complicada isso, porque eles aprendem o sexo através de uma coisa que não é real, né? Porque aquilo que está na pornografia não é o real, né? Então, assim, é sentar e conversar. Não é fingir que não viu. Muitas vezes, eu entendo isso, né? Muitas vezes, para os pais, fica aquela situação tão constrangedora que eles preferem fingir que não viram, né? Mas não, é sentar e conversar. É virar para o filho e falar, meu filho, eu vi, né, que você teve acesso, às vezes no histórico do Google, a gente vê isso, do computador, né? Viu que está lá procurando. Não pode fingir que aquilo não está acontecendo. Tem que parar e tem que conversar. Por quê? Muitas vezes eles procuram, às vezes até uma informação, eles jogam no Google, eles querem saber alguma informação sobre algum assunto, e vem lá um sexo explícito, uma coisa super violenta. Então, tem que parar e tem que conversar com esse adolescente, tem que explicar que sexo não é aquilo que ele viu ali, né? Porque você já vai criando uma forma de ver a sexualidade muito distorcida. Né? Os meninos até que têm mais contato com a pornografia, né? Porque eles têm essa coisa visual, né? Então, assim, tem que parar e tem que conversar. Meu filho, olha, tá vendo isso aí que você viu? Tal? Não é assim, né? A mulher não sente prazer dessa maneira, né? Não é dessa maneira que você está vendo. Vamos conversar sobre isso, não dá para fingir que não foi vida. Eu sei que essa é a reação de muitas pessoas. Né, abri a porta do quarto, vi que meu filho estava lá vendo tal. Não é a melhor alternativa você fingir que não viu. Até porque o adolescente sabe, ele saca, né? Poxa, minha mãe entrou aqui, ela sabe o que eu estava fazendo e não tocou no assunto. Não falou nada. Né? Ignorou, né? Por exemplo, acontece muito aquela questão da poluição noturna, que é aquela ereção que o menino tem de noite, né? Quando ele vai chegando naquela fase de 12 anos, 13 anos, é muito normal isso, acontece isso com todos os meninos.
E muitas vezes o menino, quando ele está entrando assim naquela fase de 11, 12 anos, chega para a mãe e pergunta isso. E aí a mãe se apavora, porque ela não consegue mais lidar com aquela sexualidade do menino, né? Muitas vezes ela manda perguntar para o pai. E aí você já começa a mostrar para o menino que, olha, aquilo ali, eu não vou mais falar sobre isso com a minha mãe, né? Porque ela, ela ficou desesperada e mandou perguntar para o meu pai. E aí ele não vai perguntar para o pai, ou às vezes não vai engolir aquela questão que ele tinha e vai conversar com os amigos dele. Só que muitas vezes esses amigos não vão trazer a resposta adequada, né? Não vão, porque eles também têm as suas dúvidas, eles também têm as suas questões. Então, muitas vezes não vão falar. E é tudo tão natural, né? A gente tem que passar isso para eles. Ah, meu filho, isso aí é normal, isso acontece com todos os meninos, é natural, né? É uma reação natural do seu corpo, né? Normal, significa que você está crescendo, que significa que você está saudável, que está tudo ok. Legal. E se você mostra naturalidade, a gente sabe que é muito difícil mostrar naturalidade, mas a gente tem que fazer um esforço, né? A gente tem que fazer um treinamento. Se você não sabe, recorra a pessoas que, né, que saibam, que para te dar uma ajuda, para te dar um auxílio, para você poder tornar. Você tem que sempre pensar assim: qual é a forma. Como que eu posso fazer com que a vida do meu adolescente seja mais fácil, né? Já é tão complicada em relação a tudo. O que eu posso fazer para tornar a vida dele mais fácil mesmo nesse momento? E é isso, né? Em relação ao material, por exemplo, às vezes eu também escuto assim, meu filho, minha filha, eu peguei ele vendo, sei lá, uma série, que agora eles veem muito série, né? Tá vendo uma série X, e aí quando vai conversar com a criança, com o adolescente, com a criança não, mas com o adolescente ou pré-adolescente, né? Tá vendo porque todos os amigos, todas as amigas estão vendo. Porém, o pai e a mãe vão ver que não é classificação na faixa etária para aquela, né, para ele. E aí muitas vezes proíbe o acesso àquela série, né, aquele programa. Né, assim, agora é isso, porque a minha pergunta, né, é essa, assim, o melhor, porque não é para a idade. Só que todo mundo tá vendo, né? Então, assim, adianta eu proibir, porque não é para aquela faixa etária, né? Como lidar com essa situação? É complicado, Lore, porque assim, o que eu, né, sempre converso sobre isso, realmente, todo mundo pergunta isso também. Por exemplo, aquela série Sex Education, inclusive é uma ótima série, né? Ótima série da melhor qualidade. A classificação dela é 16 anos. Mas a gente vê muitas meninas e meninos com 14 tendo interesse. O que eu sempre recomendo? Assista junto, né? Chegue para esse adolescente e fale, olha, a classificação dessa série não é à toa, né? Que existe uma classificação em filmes, em séries, não é à toa, né? Existe um grupo que decide o que é melhor, né, para aquele adolescente ter contato. Então, assim, é uma série que mostra várias conversas interessantes e tal, mas mostra o sexo acontecendo, né? Ele mostra, realmente. Então, a alternativa é essa. Olha, é uma série que está dizendo aqui que é de 16 anos. Você tem 14, você quer ver. Ok, verei junto com você. Você vai sentar junto com o seu filho e você vai ver junto com ele. Óbvio que muitas vezes eles não vão querer, né? Porque eles querem ter aquele momento, né? Mas eu tenho várias amigas que têm assistido essa série com os seus filhos. E aí é um momento riquíssimo, né? De você ver aquilo e mais uma vez, sem julgamentos, né? Não adianta você sentar para ver uma série do lado do seu filho e começar, ai, que absurdo, E ficar que o tempo falta todo de vergonha na cara. né? Não, né? Aí, por favor, né? A gente não aguenta ninguém do nosso lado, até adulto, assim, né? Então, assim, ter esse discernimento, que você sentou ali, você se colocou à disposição para ver uma série com o seu filho, com a sua filha, não é para ficar fazendo julgamentos do que está acontecendo, né? Importante, voltando àquela outra pergunta, sobre relacionamentos com o mesmo sexo, né? O meu filho, a gente recebe muitos tipos de pergunta. Minha filha de 14 anos me contou que ela foi numa festinha e beijou uma menina. A minha filha é lésbica, né? O meu filho, fiquei sabendo que o meu filho, né, teve Gente, isso aí, o adolescente, ele está se descobrindo,
né? Então, quer dizer que se uma menina beijou outra menina, ela é homoafetiva? Quer dizer que o menino... A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja uma fase mesmo de descoberta. Às vezes a gente fala isso e as pessoas ficam, existe isso, né? Do mesmo jeito, por exemplo, quando começa a masturbação, quantos e quantos meninos não passaram por isso? Os meninos têm essa fase de se masturbar em grupo, né? Vão todos para casa de um. Na nossa época eram os VHS, né? Aqueles filmes pornôs que eles conseguiam de maneira clandestina, que tudo era, né, sempre assim. Iam todos para casa de um, viam o filme e se masturbavam em grupo, né? Todos os meninos sabem disso. Se não aconteceu isso com eles mesmos, eles sabem que passaram por isso. E aí a gente vai, tá vendo? Um monte de homens juntos se masturbando, é todo mundo gay? Não, entendeu? Eles estão ali no processo de descobrimento mesmo, do que o que seu corpo faz, de como é essa questão, né, erótica. Então, assim, pode ser que o seu filho seja gay? Pode ser, mas pode ser também que não seja. Então, assim, às vezes, fazer disso uma batalha, um campo de, entendeu? Afasta e faz com que vire tudo mais complicado, porque você interrompe uma comunicação ali. Então, mesmo que o seu filho esteja passando por uma questão de dúvida, né? Olha, mãe, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo desejo, né? O menino, por exemplo, eu estou sentindo desejo por outros meninos, eu não sei o que está acontecendo comigo e tal. E aí, se você tem uma abertura de comunicação, aquela mãe, aquele pai vão poder ajudar esse filho. Poxa, filho, vamos descobrir, o que será, né? Será que é uma fase? Será que você quer, né, ir a um psicólogo? Você quer conversar com um profissional? O que você quer? O que eu posso fazer para te ajudar? Mas não entrar com aquele julgamento, né? E aí você imagina, né, Lore? Você imagina uma família que desde quando é pequeno já mostra tanto preconceito em relação à homossexualidade, né? Demonstra tanta raiva quando a gente fala desses assuntos. Você acha que esse menino, essa menina, quando tem lá os seus 13, 14 anos, que está se descobrindo, vai ter condição de chegar para essa família e vai se posicionar, dizer para ela sobre as questões dela, sobre as preocupações dela? Vai, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que se colocar aberto. Não quer dizer que você tem que passar por cima dos seus valores. Uma pergunta que me fazem muito também é a questão do levar o namorado para dormir em casa, né? Luciana, o que você acha? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Depende do que você... A casa é sua. A primeira coisa que a gente tem... A casa, né? A casa é minha. Então, se a minha filha, né, pedir para trazer o namorado, se for uma coisa que passe por cima da minha liberdade, dos meus valores, eu não vou permitir. Eu vou conversar com ela e vou falar, olha, filha, eu não gostaria que isso acontecesse porque eu não quero. Se para você é ok, se para você não se importa, né, que o seu filho, que sua filha leve um namorado para dentro de casa, ok, né? Então, assim, a gente não é você passar por cima das coisas que você pensa, que você tem como valores, né, imutáveis, né? Mas é você conversar, é você abrir o diálogo. E é muito difícil. O que eu vejo a maior reclamação de adolescentes, né, que eu converso muito com eles, e até assim, quando a minha filha começou a ficar mais velha tal, e os amigos dela começaram a frequentar aqui em casa tal, o que eu via muito, as reclamações eram essas. Não, eu não posso conversar isso com os meus pais, né? Eu não tenho condição de conversar isso com os meus pais. E de vez em quando elas vinham até mim para perguntar algumas coisas, eu pensava, gente, poxa, é tão gostoso conversar sobre isso, você se aproxima tanto, né, daquele adolescente. O que faz com que aquele adolescente ache isso? Que ele não tem condição de falar. E muitas vezes é isso. Não, meu pai não vai entender isso, a minha mãe não vai entender isso, né? Então, assim, por quê? Com certeza, por muitas vezes que se foi colocado um assunto que o adolescente jogou aquele assunto, né, ali em casa, no almoço de família e tal, ele foi tão, né, ele foi praticamente engolido por todo mundo, de que não, que isso é uma pouca vergonha, que isso não pode tal, que ele se travou, ele não vai mais falar sobre nada a respeito disso. Então a gente tem esse cuidado, a gente se policiar com o feedback que a gente dá para eles quando eles trazem essas questões, porque eles trazem. Eles deixam lá uma revista aberta ali numa página, né, de Eu ia alguma falar coisa. isso agora.
Eles dão as deixas pra Eles dão gente, as sabe? pistas, né? Dão as pistas, né? E só que a gente muitas vezes faz isso, a gente finge que não tá vendo. A gente acha, muitas vezes, que é invasão de privacidade, se a gente comentar alguma coisa, né? Invasão de privacidade é você pegar o telefone do adolescente e xeretar. Isso é uma invasão de privacidade. É você chegar e vasculhar, né, um diário, por exemplo. Uma vez eu ouvi de uma mãe que ela tinha dado um diário para a filha que tinha chave, mas antes de dar o diário para a filha com chave, ela fez uma cópia da chave para ela. Eu achei aquilo, eu falei, gente, mas como é que pode um negócio desse? Ela deu um diário para a filha, mas ela ficou com a cópia da Porque chave. isso é diferente, né, Lu, assim, de quando a gente deixa claro para o adolescente que a gente vai ter acesso àquele material, né? Uma coisa é você dar o diário, ele achar que ele tem aquela privacidade. Outra coisa é eu dizer para o adolescente, olha, eu de vez em quando vou olhar o seu celular, né? Você tem um celular, mas de vez em quando eu quero ter a senha, eu quero ter acesso, né? Eu vou olhar o histórico do seu computador, porque daí ele sabe disso, né? Sim, ele tá ciente. E outra, por exemplo, tem umas coisas que a gente não sabe. Assim, por exemplo, o Facebook. A idade mínima para você usar o Facebook é de 13 anos, né? Só que isso não quer dizer que depois dos 13 anos, o adolescente ele pode fazer o que ele quiser ali. Ele vai ter, né? Ah, então agora eu completei 13 anos e vou ter acesso. Não, porque ele tem que entender que até os 18 ele tem, né? Qualquer coisa que ele fizer, quem é responsabilizado por isso são os pais. Né? Então, assim, ele tem que ter isso em mente. Se ele, por exemplo, se ele está numa rede social e se ele for cometer, por exemplo, o bullying, né, virtual, né, que acontece muito, e se ele sofrer uma punição por isso, os pais vão ter que estar lá com ele, indo, né, existe isso, né, Uhum. uma situação, por exemplo, de racismo, né, como a gente teve, infelizmente, né, uma situação aqui em Niterói, uma situação horrorosa de racismo, se aquele adolescente fala coisa que não deve na internet, ele tem que entender que ele não está sozinho, que ele não pode fazer o que ele quiser e dane-se o mundo, né? E isso a gente trabalha com eles desde pequenos, falando, olha, né, é da responsabilidade. É por Isso. isso que a questão da informação é tão importante, que quando você informa, você está responsabilizando. Aquele adolescente não vai poder dizer que ele fez aquilo porque ele não sabia. Ele sabe. E você diz isso quando você está informando, olha, eu estou te dizendo, né, que é assim. Então, daqui para frente, qualquer coisa que você fizer sem entender isso, né, você sabe, você é Uhum. responsável pelas suas atitudes. E quanto mais você dá essa responsabilidade, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer. Pode ter certeza. Agora, uma família que não conversa nunca, uma família que esconde informação, que mente. Muitas vezes os pais mentem, né? O que é pior ainda do que você omitir. Você mentir, você dá uma informação que não é verdadeira para aquele adolescente, ele vai perder toda a confiança. Então ele não vai te perguntar mais nada. Né? Você inventar uma história né, para aquele adolescente, não vai fazer o menor sentido aquilo, então ele vai perder a confiança. Então, quando você responsabiliza ele, olha, cara, a partir de agora, é que nem quando você dá a chave de casa, né? Tem uma hora que você chega e dá a chave de casa. Olha, você agora, né, tem a chave de casa. Olha lá o que você vai fazer, né? Não quer dizer que eu estou trabalhando, que você pode dar uma festa aqui enquanto eu estou trabalhando. É uma realidade, né, Lore? A gente sai para trabalhar, fica o dia inteiro Uhum. fora e muitas vezes o adolescente chega em casa e passa a tarde sozinho, por exemplo, Uhum. ele tem acesso à chave e tal. Cara, olha só, você é responsável por essa chave, é a chave da nossa casa, Deixar né? claro que tem direitos e tem deveres, né? E dependendo do que acontecer, isso tem uma consequência, né? A Bárbara Uhum. falou aí, né, no chat, que né, o acordo dela com a filha justamente é esse, né, em relação ao celular, enfim, fazer esses contratos, né? De fala, de responsabilidade, né? De amizade, de respeito. Isso faz muito sentido. Porque eles não, engraçado que assim, eles não se incomodam, eles sabem disso, eles têm essa noção de que eles estão tendo acesso ali, quando eles ganham um celular, quando eles têm um celular, tal, eles têm acesso ali a um mundo e que muitas coisas ruins podem acontecer, eles sabem disso. Então, quando você chega para eles e fala, olha, todo mundo gosta de limite, né, Laura? A gente fala isso das crianças, né? A gente fala tanto sobre a questão do limite, né? Tanto na escola quanto em casa, que é importante, que a criança se sente segura quando ela tem limite. Isso vale para adolescente também. Uhum. Então, muitas vezes, os pais, eles começam a ficar, ah, não, eu vou estar invadindo se eu perguntar uma coisa. Não,
né? É justamente o contrário. A maneira que você vai conversar com eles vai fazer com que o adolescente fale, cara, olha só, eu tô aqui, tá? A minha filha, né, que hoje está com 20 anos, mas quando ela começou a ficar mais velha, tal, lá pelos 16, 17 anos, uma preocupação que eu tinha muito, que eu acho que tem muito a ver com a nossa vivência na nossa idade, era a questão do carro, né? De pegar carona com pessoas que não tivessem carteira, que não tivessem condição de dirigir, que estivessem alcoolizadas e tal. E aí eu tinha muito isso, eu tenho um registro muito grande de amigos que eu perdi, né, em acidentes de carro, infelizmente, e aí eu sempre falei isso pra ela. Cara, se tiver numa festinha, sabe, pode ser a hora que for, combinou com alguém de voltar, um pai de uma amiga, deu alguma coisa errada, aquele pai não vai poder buscar, você me liga a hora que for, né? Você me liga a hora que for, porque às vezes você tá descansada, né? Ah, eu levei e o pai da fulana vai buscar. De repente dá alguma coisa. Não me inventa de voltar com alguém que estava lá na festa. Não, pode recorrer, né? Eu vou acordar a hora que for para te buscar, né? Eu vou pegar um Uber, eu vou dar o meu jeito, né? Eu vou te buscar. Se eu não puder te buscar, eu vou acionar alguém responsável para te buscar. Então é você colocar. Não adianta você chegar e sempre estar brigando, né? Porque olha lá o que você vai fazer, porque senão, se isso acontecer, você não sai mais. Porque você torna a vida daquele adolescente um inferno e ele não vai te ligar na hora que der ruim. Ele não vai. Ele vai ligar para pai de amigo, mas ele não vai ligar para você. Porque ele vai falar, não, meu pai vai me matar. Vai ter Né? Se eu medo do falar, julgamento, né? vai ter medo do julgamento, da reação daquele Uhum. responsável, né? Então é virar e se colocar. Olha, eu sei, já fui adolescente, a gente se mete às vezes em umas encrencas, sabe, cara? Então, assim, faz o seguinte: qualquer problema que você tiver, liga pra mim, não tem problema. Seja a hora que for, meu telefone vai estar aqui do meu lado, né? Eu vou te atender e vou te ajudar da melhor forma que puder. Né? Então, assim, é você se colocar à disposição. Não é virar amiguinho. Mais uma vez, não é que você vai perder a sua autoridade. Não. É virar e se colocar na função. Olha, né? Eu tenho um conhecimento maior do que você. Né? Eu já passei, tenho uma experiência maior do que você sobre isso. Então, eu sei que algumas coisas acontecem que saem da nossa, do que a gente estava programado, né? E eu vou te ajudar, né? Vou pensar, a gente vai pensar junto a melhor maneira de resolver isso. E aí o adolescente, ele vai recorrer a você. Se for uma questão de internet, né, que tem acontecido muito, muito, é impressionante. Toda semana a gente fica sabendo de uma situação assim na internet. Ele vai recorrer, ele vai até te perguntar, olha, que você acha, né? Tá acontecendo isso? Você acha que eu devo, não devo? Até em relação à iniciação sexual, né? Muitas vezes a menina sofre ali uma pressão do namorado ou do grupo, e vai rolar essa conversa, né? Até porque a gente precisa tomar outras atitudes e recorrer a um ginecologista, né? Para poder avaliar ali né, qual é o melhor procedimento, tal. Então, assim, se colocar à disposição. Eu Lu, não a sei, eu gente não estou tem conseguindo pouco. ler. Tá, a gente tem pouco tempo, a gente tem 5 minutos. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, assim. É quando a família não construiu, né? Não conseguiu construir essa relação de confiança. E aí, né? O que que você Antes acha, tarde assim? do que nunca, antes tarde do que nunca. Ninguém precisa ficar nervoso. Sim, aí é você chegar. Eu sempre, eu acho muito legal quando os pais são sinceros com os filhos, sabe? Chegar e falar, pô, eu tinha muita dificuldade de conversar com você sobre isso, porque eu também não tive isso, porque a gente também não teve isso, né, Lore? A gente não foi educado dessa maneira, a gente não teve pais que Uhum. conversaram com a gente. Então é abrir o jogo com aquele adolescente. Poxa, olha, eu às vezes fico meio sem saber como é que eu chego e falo, converso com você, porque eu não tive isso, eu não sei, né? Mas eu sinto falta de não ter tido, então eu queria que você soubesse que eu estou à sua disposição para perguntar alguma dúvida, para conversar sobre qualquer coisa. É, 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 é mostrar muitas vezes que você vai ter dúvida e que você muitas vezes não vai saber responder também certas coisas. E que não tem problema. Se com criança a gente faz isso, né? Olha, não sei te responder isso. Você me dá um instante sobre qualquer assunto, né? Eu vou pesquisar. Com o adolescente não tem problema em relação a isso, né? Ele está vendo que os pais estão tentando se aproximar, ele está vendo que os pais estão, da forma deles, né? Se eles nunca fizeram isso antes, da forma deles, eles estão tentando ajudar da melhor maneira possível. Então, é ser sincero. Sempre a melhor alternativa é essa, é E às chegar e falar, olha, vezes
E às vezes pedir ajuda mesmo, né, Lu? Eu acho que Sim, também tem hora que a gente, enquanto adulto, nós, né, temos a nossa história também, como você disse, a gente vem de uma geração que muitos pais não conversaram, né, com os filhos sobre sexualidade, sobre o ato em si, né, muita coisa da nossa geração. Então, a gente carrega essa história, né? com Então, em algum certeza. momento, a gente precisa de ajuda para fazer diferente, né? Para não acabar repetindo sem querer, né? Uhum. Essa dificuldade que tiveram com a gente, né? Sim, e é isso. Quando você é sincero, você mostra isso. Olha, eu não sabia muito bem o que fazer, o que falar, mas agora eu tô vendo que, né, que isso me fez tanta falta, então eu não gostaria que você passasse pela mesma coisa que eu. Então eu queria te dizer isso, que eu tô aqui, que, né, o que você precisar. É, não sei. Aí tem pais, por exemplo, que eu já vi, por exemplo, eu tenho uma amiga que falou isso pra mim, que a filha dela, que já percebeu que a filha dela não tem muita coragem de fazer perguntas ao vivo. Aí manda por WhatsApp. Manda de vez em quando algumas coisas. Mãe, ó, eu vi essa reportagem. E aí ela conversa com a mãe pelo outro, porque ela se sente mais ali, né, tranquila, para conversar sobre. Manda um negocinho, manda. Entendeu? Os pais podem fazer isso. Ah, não tem lá, a criatura não está ali grudada no celular o tempo todo. Manda uma reportagem. Né? Olha, o que você acha sobre isso, meu filho? Ah, queria conversar com você sobre isso. Né? Olha, vi isso. Acontece tanta coisa o tempo todo, né? Não é possível que não tenha uma coisa que você não possa usar de gancho, né, para conversar Aproveitar. sobre aproveitar isso. Lu, estamos chegando ao fim, Como mas eu sempre, passa queria, voando, né? voando, antes de terminar, falar um pouquinho da nossa proposta, né? A gente está iniciando um grupo, na verdade, uma roda de conversa pela plataforma Zoom. Eu e a Luciana, né? Eu representando, verdade, essa roda de conversa representando o estímulo. E a Luciana, alguns temas, né? Puxando, dando informações, enfim. Tentar construir, né? Um diálogo mais próximo. Então a gente optou pela plataforma Zoom. O grupo a data é a próxima terça-feira, às 19 horas, dia 28 de julho. Então, quem tiver interesse em continuar essa conversa que a gente iniciou hoje aqui, né, na live, entre em contato com a gente pelo direct, enfim, para a gente poder passar a senha, né, Lu? Isso. Terça-feira que vem, 19 horas. E tragam perguntas. Já vão pensando nas perguntas, né? Já vão pensando no que vocês gostariam também de ouvir. Às vezes não é exatamente uma pergunta, mas uma informação também, né? Uhum. É, E eu acho que vai ser um espaço muito rico, né? Então estão todos convidados. Quem quiser participar como ouvinte, quem quiser trazer pergunta, tá? Entra em contato para a gente passar a o ID da nossa sala. Tá bom? E muito obrigada, Lu, pela participação, Obrigada a pela você, ao estímulo. disponibilidade. Gente, muito Obrigada, obrigada. Bárbara. Muito obrigada a todos que participaram aqui do nosso encontro, né? Que trouxeram perguntas também, que estão aí participando e daremos sequência na terça-feira, tá bom? Com certeza. Beijo Obrigada, grande. menino. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, Lore. Tchau, tchau.